Senhor para todos os irmãos, me escutam bem? Amém? Glória a Jesus. Eu quero sempre manifestar a Deus a minha gratidão por essa igreja. Os irmãos podem tomar assento? Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que o nome do Senhor seja sempre glorificado nesse lugar. Aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Eu quero pedir aos irmãos que orem pelo nosso amado e querido irmão Jovino. Ele continua carente das nossas orações e de cuidados, e nós estamos assim ansiosos em função da mudança que se passou na vida dele, mas nós cremos que o Senhor é bom e está cuidando do irmão Jovino. Mas eu rogo à igreja que não se esqueçam do irmão Jovino, porque ele é carente das nossas orações. É nosso amigo, é nosso irmão em Cristo, é ovelha desse redil, e eu confesso aos irmãos que estou esperando de Deus que o Senhor cuide, como sempre tem cuidado, das nossas vidas. Eu quero compartilhar com os irmãos um tema que é muito vigente nas igrejas, naquilo que se refere à nossa relação com Deus. Chama-se incredulidade. É o oposto de crer, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 13, versículo 1 ao 2, e depois a partir do versículo 27 ao 33. Nós vamos estar com ele aí já na nossa tela. Eu quero que os irmãos fiquem atentos a essa leitura e aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maior entre eles. Versículo 27 a 33 diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessas terras é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Senhor, te damos graças por estar mais uma vez na tua presença. Te peço, Pai, que tu se compadeça de mim. Que os meus lábios sejam sempre os teus lábios, as minhas palavras sejam sempre as tuas palavras. Recebe essa tarde toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. O tema dessa mensagem chama-se incredulidade. Não sei se já temos aqui. O perigo que nos cerca. Vejam que esse capítulo de Número, ele é estarrecedor. É um relatório catastrófico. Exatamente o oposto daquilo que Deus havia falado em duas palavras. Vocês sabem que Deus havia prometido duas coisas a Moisés quando Moisés se aproximou do Senhor. Moisés teve todos aqueles problemas no Egito, matou o egípcio, fugiu, contraiu matrimônio com uma das filhas de Jetro, e Deus chamou a esse homem. Duas coisas Deus disse para ele. Primeiro, livrar o povo da escravidão do Egito,
e conduzi-los a uma terra que mana leite e mel. O problema é que a incredulidade parece que é, sabe, a nossa parceira mais próxima nas horas que nós menos precisamos dela, é a hora que ela se apresenta. Imagina que não foi fácil Moisés colocar uma série de... E Moisés começou a colocar uma série de obstáculos, querendo se eximir da responsabilidade de cumprir essa missão. Você sabe que nós somos meio resistentes a cumprir certas determinações. Quando elas são palpáveis, ótimo. Se eu disser assim, pega essa caixa e bota do outro lado, eu estou vendo a caixa. Mas se eu disser, olha, espera que vai chegar uma caixa, e quando essa caixa chegar, você coloca para o outro lado. Já estou incluindo o sobrenatural. Quanto tempo eu vou esperar por essa caixa? E se essa caixa não chegar? Então, alguém disse que vai chegar, eu tenho que acreditar que essa caixa vai chegar. O problema é, a incredulidade começa a dizer para você, está perdendo tempo, essa caixa não vai chegar. E você olha ali para o lugar e não vê caixa, vai lá fora, não vê a USP aí, nada que diga que vai chegar uma caixa. A incredulidade começa o quê? A criar corpo. E esse comportamento é muito próprio do homem. Porque quando nós temos uma relação racional com Deus, nós não conseguimos vislumbrar o tamanho do projeto de Deus nas nossas vidas. E às vezes, nós não acreditamos que Deus pode fazer. Como esse exemplo diz, vai chegar. Será? Por causa do velho está ficando velho e está começando a ter, né? O Egito foi o primeiro grande império que assombrou o mundo. Era uma potência mundial. E o povo de Israel, cativo dessa nação. Uma nação pagã, eivada de vícios, comprometida com o paganismo, adoração a deuses, idólatra, toda sorte de pecados era residente nesse império. Isso se passavam quase 430 anos. Quando Deus falou com Moisés, imagina que fez uma diacronia na sua vida e disse, uau, eu saí de lá. Eu sei o que é o Egito. É impossível sair dessa escravidão. Humanamente falando, é impossível. O que aconteceu? A incredulidade começou a dominar o seu coração, as suas emoções. Quando nós somos confrontados com uma realidade espiritual, nós temos dificuldade de crer imediatamente. Porque o nosso racional quer se colocar na frente do que é sobrenatural. Então, nossa razão diz... lembra-se de Alcatraz, que tinha, acho que era na Califórnia, assim, que era um presídio que ninguém conseguia fugir. E aqui era mais ou menos assim, é impossível alguém sair do Egito. Está louco. E ele começa a trazer desculpas, próprio da nossa debilidade na fé. Gênesis capítulo 3, versículo 11 diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 11, temos aí? Está aí atrás? Não é esse aí, não. Acho que eu escolhi errado, desculpe. Diz assim, capítulo 1, se não me falha a memória. Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele começa a dizer, eu não tenho a mínima condição de fazer uma obra dessa magnitude. Quem sou eu? É impossível. Ele se declara incapaz. Depois ele diz, vão querer saber quem falou isso. Não sei se está em Gênesis capítulo 3, versículo 12. 13, 12. Ok, desculpa.
Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disseram, qual é o nome dele? Eu vou dizer o quê? Você já pregou para uma pessoa que não tem a mesma convicção de fé sua? Que ele é sincrético, ele tem uma outra forma de buscar a sua relação com o espiritual. E quando nós falamos em Deus, a pessoa dificilmente fala, não. Quem é esse Deus que você está falando? E nós começamos a falar de Deus por intermédio das obras que Ele faz e que Ele fez. Como Deus transformou as nossas vidas, como Deus nos tirou do lamaçal do pecado, como Deus nos colocou a nos assentarmos com os príncipes, como Deus modificou o nosso pensamento, transformou o nosso coração. E Ele diz, olha, eles vão querer saber quem está falando. E depois Ele dá mais uma desculpa. Eles não acreditarão em mim. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Se Deus não se revelou, se não te apareceu, por que você está falando isso aí? De onde você está tirando essa ideia? Então vejo que a nossa relação de fé com Deus começa a ficar fragilizada. Quando nós começamos a dar desculpas do que Deus pode fazer, do que Deus é, e nós simplesmente começamos a dizer, não, isso não é possível. Começamos a racionalizar a relação com Deus, a nossa fé começa a estar sendo colocada à prova. E a quarta desculpa, ele diz, olha, eu não falo muito bem. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao seu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Reparem que existe uma série de desculpas para não crer no que Deus está mandando. Quando nós começamos a trazer desculpas, é porque nós estamos dizendo assim, eu não acredito que isso vai dar certo. Se a Maria dissesse, olha, vai lá no mercado e compra um bolo, e compra açúcar, sal, e eu disse, para que isso aí? Para fazer um bolo. Você vai misturar sal com açúcar, com pimenta? Sim. Eu disse, isso não vai dar certo. Porque eu estou racionalizando. Não vai dar certo. Ao ver esse homem dando tantas desculpas, é difícil você imaginar que esse é o mesmo Moisés com o qual Deus falou, havendo acabado de estar no monte, na sarça. Está lá aí Moisés apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E ele vai lá para a banda do Monte Horebe, o lado oriental do monte. E o anjo se manifestou em uma chama de fogo no meio da sarça. Moisés ficou curioso e ele viu que a sarça ardia, mas não se consumia. E ele resolveu se aproximar para ver que maravilha era aquela, que a sarça ardia, porém não se consumia. Quando ele começou a deslocar-se em direção à sarça, Deus falou com ele, Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. E Moisés ouviu aquela voz. Deus falou 4 coisas para Moisés. Tenham visto atentamente a aflição do meu povo. Tenham ouvido o seu clamor. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e vou levá-los a uma terra que mana leite e mel. Uau! Se você que está numa condição de escravidão vai ser o porta-voz de uma notícia como essa, e Deus diz o que vai fazer, você fala, eu vou fazer isso? Eu vou ser o porta-voz? Não é possível. Quantas vezes Deus falou conosco que vai fazer coisas grandes nas nossas vidas e nós duvidamos? Quantas vezes Deus fez promessas para nós e nós somos imediatistas, imaginando que vai acontecer já, agora? Entre Deus falar e Deus cumprir existe um processo. Esse processo é conduzido pela nossa relação com Deus através da nossa fé.
que Deus tem poder para fazer. Hoje nós vamos discorrer sobre as causas que impediram aquelas pessoas que se tornaram incrédulos e não conseguiram entrar na terra prometida. Infelizmente o povo tombou no deserto, fracassou na jornada, naufragou na fé e não entrou na terra prometida. Temos que entender as causas que motivaram esse resultado final. Primeira causa do sintoma da incredulidade. Livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19 a 22, diz assim: Deus traz à memória que já havia prometido a terra para o povo, inclusive descreveu como era. Deus dá toda a descrição de como era a terra, de tudo que estava ali para o povo ser abençoado. Deuteronômio 8, 7, 9 diz: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos, de que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará. Nela terás terras cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. O que os israelitas fizeram? Não acreditaram. Não. Qual foi o próximo passo para o tropeço? Deus tinha falado. Deus estava no controle. Sabe o que eles fizeram? Vamos montar um comitê. Reuniram os príncipes das famílias para discutir o que Deus havia falado, para confirmar se era Deus falando ou não. Olha que insensatez. O primeiro sintoma é isso aí. A incredulidade começa a ganhar espaço na vida do cristão. Se Deus falou que vai te abençoar, meu irmão, creia na promessa de Deus. Se Deus falou que tem propósito com você aqui nesse país, espere com paciência no Senhor. É um processo. Não é do dia para a noite, existe um lapso temporal em que Deus está trabalhando a favor daqueles que vão herdar a salvação. Espera, confia no Senhor. Porque eles pensavam que iam conquistar a terra com seus próprios esforços, não com a intervenção divina. E reuniram o famoso comitê. Estão reunidos os príncipes, os maiorais, discutindo se aquilo que estava falando era Deus que estava falando. Você já imaginou como é que o ser humano funciona com relação à sua relação com Deus? Deus promete, ele não acredita, ele questiona e estimula os outros a não crerem que vai acontecer. Quantas vezes Deus prometeu alguma coisa para você e você, em vez de ficar com a boca fechada, reúne um comitê familiar e diz: olha, Deus prometeu que vai fazer isso para mim. Todo mundo diz: impossível. Você chega no seu serviço todo contente e diz: Deus falou que vai me promover. Quem te mandou chamar um comitê para falar da sua relação com Deus? Quem disse para você que os ímpios estão satisfeitos com a sua ascensão? Quem disse para você que as pessoas que dão um tapinha nos seus ombros, com exceção daqueles que são verdadeiramente cristãos transformados, não têm inveja de você? Para que você precisa de um comitê para resolver e decidir o que Deus já prometeu? Você acha que um comitê familiar vai inverter a pauta divina? Você acha que um comitê de igreja, de pastores, de diáconos, apóstolos, qualquer que seja o nome, vai mudar a decisão de Deus? Deus falou, acabou. Espera no Senhor. Essas pessoas estavam totalmente fora da sua relação com Deus, estavam se tornando incrédulos, por quê? Porque não acreditavam que Deus podia fazer. Não tinham que fazer reunião nenhuma para confirmar uma promessa de Deus. O problema é que muitos crentes flertam com a incredulidade e namoram com o ceticismo. Esse é o grande problema. Montam um comitê para
escutar opinião alheia, discutir a respeito da veracidade de promessas. A sua relação é com Deus, não é com o comitê. Deus prometeu, foi para você. Não precisa perguntar para 10, 20 o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. O problema é que quando você começa a buscar uma assessoria para saber se é Deus, você está tirando a sua fé em Deus e colocando no homem, na matéria, no dinheiro, na capacidade intelectual e desprezando a promessa de Deus. Quem em sã consciência diria que nós estaríamos aqui nesse país? Quando você falou para um comitê, as pessoas disseram, está doido. E se cumpriu, porque Deus tinha um propósito nas nossas vidas. Quando você despreza a voz de Deus, outras vozes começam a falar, escute isso. Quando você despreza a voz de Deus, outras vozes vão falar. Voz do exterior. Exatamente essas vozes que nós ouvimos pelos 4 cantos aí. Preocupada com as nossas decisões, nem crentes são. E você está dando ouvidos a essas vozes. Não, Deus falou, Deus usou uma jumenta. Eu não quero saber de jumento, eu quero saber que Deus falou comigo. Voz exterior. Voz do inimigo. Pensamentos para deixar de crer nas promessas de Deus. Escute, o diabo é o pai da mentira. Quando você se permite tirar a âncora da fé, o diabo vai entrar no seu barco e vai mentir para você. Vai te ludibriar, vai te enganar, vai te persuadir, para que você perca a sua fé nas promessas de Deus. A voz exterior, a voz do inimigo e a nossa própria voz. Ah, pastor, eu sinto de Deus que é assim. Eu sinto no meu coração. Irmão, não confira o seu coração. O coração tem 2 qualidades: enganoso e perverso. Não dê ouvidos ao seu coração na hora das decisões. Entre o coração e Deus, fique com a palavra de Deus. Entre o coração e o que Deus fala, fique com o que Deus fala. Mas eu sinto no meu coração. O coração é enganoso e perverso. Porque todas essas vozes querem ofuscar a voz de Deus. Tem por objetivo enfraquecer a sua fé, te fazer desistir das promessas que Deus tem na sua vida. Escute bem, a incredulidade, ela sempre descobre impossibilidades. Quando nós nos tornamos incrédulos, nós não olhamos para a cruz, olhamos para o que não é possível. Números capítulo 13, versículo 27 e 28 diz assim: e contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente a terra mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Cidades fortes, grandes, e ali vimos filhos de Anaque. Por que você olha para o impossível e não olha para o que é possível? Por que você não olhou para o lado bom da promessa de Deus e ficou buscando impossibilidades, arrumando subterfúgios para não ser alcançado pela promessa de Deus? Eles, quando chegaram lá, a terra é boa, porém, impossibilidades. Quando você começa a colocar impossibilidades, irmãos, cuidado. O inimigo quer. Nós não somos fanáticos, nós não somos religiosos, nós somos convictos do que é ser cristão. Passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por grandes dificuldades, mas nós continuamos crendo que o Senhor vai nos dar vitória. Talvez essa noite você esteja falando com pessoas que, em vez de confiar nas promessas do Senhor, olham só para as dificuldades. Só vê dificuldade. Tem gigante. As cidades são grandes, fortalecidas. E as promessas de Deus? Você acha que o Deus que nós servimos é incapaz de não cumprir o que prometeu? O problema é que quando nós olhamos para os gigantes, para as impossibilidades, nós diminuímos o nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa.
Números capítulo 23, versículo 19, guarde bem essa palavra. Se Deus te prometeu, Ele se encarrega de cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não o faria, ou falaria e não confirmaria? Se Deus falou contigo, espera. Confia no Senhor. Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós que estamos aqui essa noite. A incredulidade não vai nos afastar da cruz e muito menos das suas promessas. Se as promessas de Deus não se cumprirem, eu ainda continuarei louvando ao Senhor. Se eu passar por tribulações, continuarei louvando ao Senhor, porque Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Diante desse catastrófico relatório, a incredulidade venceu e a fé produziu um outro sintoma. Sabe qual foi? Senso de fraqueza. Números 13, 31 diz assim: porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quem te falou que você é fraco? Quem te falou que você não pode todas as coisas naquele que nos fortalece? O salmista Davi, no Salmo 91, diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando a nossa fé começa a definhar, só enxergamos os obstáculos. Sabe o que ouvimos? Pastor, meu marido nunca vai ser salvo porque ele não crê no Deus que eu sirvo. Quem te falou? De onde você ouviu essa mensagem? O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Quanto pior, melhor para Deus. Paulo escrevendo, ele diz, olha, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Descansa no Senhor. Não se preocupe com o amanhã, descansa no Senhor. Pastor, meus filhos estão desviados, envolvidos com toda sorte de pecados. Não tem jeito. Quem falou para você? Se Deus tem uma promessa para a sua família, se os seus filhos são herança do Senhor, confia no Senhor, meu irmão. Não seja incrédulo, seja crente. Deus tem vitória para aqueles que não abrem mão da sua convicção de fé. Pastor, o meu chefe é um demônio. Me persegue. Não me promove, não me dá oportunidade. E você vai abandonar o emprego que Deus te deu por causa do seu chefe? Se esquecendo das promessas que Deus tem na sua vida? Pastor, meu chefe me manda lá para o norte, lá para o outro lado do mundo. O que eu vou fazer? Confia. Espera no Senhor. Não abra mão das bênçãos de Deus em detrimento de uma ameaça. O diabo serve somente para ameaçar, para te colocar medo. E quando a sua fé está fragilizada, você sente medo. E quando você sente medo, você deixa de acreditar nas promessas de Deus. Pastor, aquela porta que eu pedi ao Senhor é muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir passar. Quem te falou? De onde você tirou essa ideia? Que você é incapaz, que você não pode. E o diabo bombardeando o seu coração, te tirando a paz, te roubando a alegria, o prazer de estar na casa do Senhor. Talvez eu esteja falando para pessoas que querem desistir, que estão se sentindo fracos, impotentes, incapazes, porque quando a nossa fé começa a ficar debilitada, o primeiro sintoma é o senso de fraqueza. Ele diz, olha, não poderemos subir contra aquele povo, é mais poderoso do que nós. João 16, 33, o Senhor diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, o Senhor é a nossa força. Nós estamos aqui essa noite porque cremos que Jesus Cristo nos trouxe aqui para sermos fonte de bênção, para sermos abençoados. A fé que nós temos é o suficiente para nos levar à presença do Senhor e aí permanecemos para adorar e glorificar o seu nome.
Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não se preocupe, Deus está contigo. Não desvaneça da fé, nada se acabou. A segunda coisa que ele faz é complexo de inferioridade. Se ele diz que nós somos fracos, agora ele quer inferiorizar. A parte C do versículo 31 diz assim: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ei, você está se esquecendo que você é filho e filha do rei? Você se esquece que você serve um Deus grande? O problema é que se você está imaginando que serve um Deus pequeno, você se torna pequeno. E quando é que nós nos tornamos pequenos? Vou te dizer. Você serve um Deus grande. Um Deus que supre as nossas necessidades. O problema é que o nosso complexo de inferioridade é assim: Senhor, eu preciso de uma casa. Sabe o que você diz? Senhor, eu preciso de uma casinha. Assim. O carro está dando tiro no meio da estrada. Pum, pum, para tudo quanto é lado. Senhor, eu não preciso de um carro, eu preciso de um carrinho. Por que que você se inferioriza tanto, sabendo que Deus é o dono do ouro, o dono da prata? A sua fé está debilitada com base em quê? Quando você precisa de abrir uma porta de emprego, Senhor, abre uma portinha para mim. Por que você não diz: Senhor, abre a janela do céu sobre a minha vida, faça derramar bênção sem par, porque eu creio que o Senhor é provedor e vai me dar vitória. Inferiorizado. Sabe que nos dias de Gideão, Israel estava passando por uma crise terrível. Os midianitas estavam assolando aquele país. A fome era tremenda. E Deus levantou Gideão como juiz para libertar o povo de Deus. E sabe o que Gideão disse? Juízes 6,15. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Quem te falou que você é inferior na obra de Deus? Pastor, eu só sei cantar. Que ministério maravilhoso. E eu não sei fazer isso. Pastor Marcelo já disse: brasileiro, não se atreva a cantar nos nossos cultos. Gostaria de cantar. Isso não me inferioriza, isso não me diminui. Esse homem, Gideão, levantado por Deus para libertar o povo, dizia: a minha família é a mais pobre. Complexo de inferioridade. Se acha feio, se acha menosprezado, de baixa autoestima, e a sua fé está indo para o ralo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Deus tem vitória para a sua vida. Não deixe de crer que as promessas do Senhor estão vigentes e vão se cumprir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Amém. Gideão na caverna, escondido, com medo, depressivo, e Deus dizendo: Gideão, eu conto com você. Não me interessa o que você está passando, eu estou contigo. Você acha que Deus não está vendo? Abandone esse complexo de inferioridade. Assuma a sua identidade como cidadão dos céus. Assuma a sua identidade de cristão. Deus está aqui para te abençoar. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
E você não acredita que Deus pode fazer? Em Jericó, as muralhas eram intransponíveis, inexpugnáveis, mas Deus é o Altíssimo. Os gigantes eram fortes, mas Deus é o Todo-Poderoso. As promessas de Deus estão vigentes na sua vida. Você sabe que a fé olha para o que Deus... Quando você olha para a fé, você vê Deus vencendo as dificuldades. Quando você olha para a incredulidade, você vê as dificuldades vencendo Deus. Qual era o outro problema? Baixo autoestima. Números capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esses homens, irmãos, eram príncipes, nobres, mas eles se olhavam e diziam: olha, eu me vejo como um gafanhoto, um inseto. Quando nós deixamos de olhar para a cruz, a autoestima nos alcança. Existe uma doença crônica no meio dos cristãos chamada baixa autoestima. E por que essa patologia acontece? Por causa da nossa incredulidade. Pastor, eu tenho que ir num psicólogo. Por quê? Se o nosso psicólogo é Jesus. Pastor, eu estou de baixa autoestima. Se via como um gafanhoto. Se achava o menor de todos. Tem pessoas que nem sequer conseguem mais se olhar no espelho. Se acha feia. Se acha desinteressante. Se acha desprovida de graça, de alegria. E o diabo tirando, roubando a sua fé em Cristo. Minando as suas energias. Deus essa noite quer te dar vitória. Deus essa noite quer mudar o seu cativeiro. Você não veio aqui por acaso essa noite. Você veio aqui para fortalecer a sua fé em Cristo. Você veio aqui porque Cristo vive. E Cristo vivendo nas nossas vidas, nós somos mais do que vencedores. O incrédulo contagia e leva o povo ao desespero. Números capítulo 14, versículo 1, olha o que diz. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Vocês já imaginaram aquela noite fatídica? Uma nação chorando, em lágrimas, compulsivamente, porque deixaram de crer. Acreditaram em um relatório falso. Josué e Caleb dizem: não, a terra é boa, nós vamos vencer, nós vamos entrar. E 10 diziam: não, tem esse problema, tem esse problema, tem esse. Quantas pessoas estão dizendo isso para você? Você não vai conseguir, o seu casamento vai se acabar, o seu marido não vai nunca se converter, você nunca vai ter um filho, a porta nunca... Quantas mensagens você está ouvindo todos os dias? E o povo chorou. Perderam a fé que Deus havia falado. Ô irmãos, o Senhor tem promessas maravilhosas nas nossas vidas. Não desanima, caminha mais um pouco. Não fica olhando para esses obstáculos, para essas circunstâncias. Olha para Jesus, olha para a cruz. A cruz já diz: está consumado. Essa cruz está falando todos os dias no nosso coração: está consumado. Aleluia, glória. Contagiou o povo. Não conseguiam ver a saída, não conseguiam ver a solução para o problema, porque o desespero da incredulidade não permite enxergar a solução. Sabe o que nós dizemos? Se acabou, não tem mais jeito. A incredulidade conduz o povo à murmuração. Números 4:2 diz:
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos nesse deserto. Você sabe que no momento que nós mais precisamos de Deus, é a hora que nós queremos abdicar do Senhor. Na hora que nós mais necessitamos. Naquele momento, Deus já não era mais o libertador. Parecia que Deus era o opressor. O Deus que tinha tirado eles daquela servidão, da escravidão, já não era mais o libertador. Ele era o opressor, que estava deixando o povo ali sofrer. E a murmuração tomou conta. Quando a murmuração entra na boca do cristão, irmão, ele está correndo um sério risco. Quantas pessoas hoje dizem: olha, Deus me abandonou. Por que Deus te abandonou? Porque o meu carro bateu e eu não tenho dinheiro para pagar. O seu carro bateu, mas você está vivo. E você diz: Deus me abandonou. Porque eu perdi um ente querido. Você sabe se seu ente querido estivesse vivo, ele estaria na igreja? Ou Deus o levou na hora correta? Deus me abandonou porque eu tinha planejado uma coisa e não deu certo. Você imagina se tivesse dado do jeito que você planejou, onde você estaria hoje? Murmurando sem saber o que Deus tem planejado para nós. Murmurando sem conhecer o que Deus tem preparado para nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: olha, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que ainda não chegou ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas dizem: olha, pastor, quando eu não era crente, eu não tinha tantos problemas, eu só tenho lutas. Não diga isso, meu irmão. Você sabe de onde você saiu. Você sabe o que estava reservado para nós. A única coisa que nós merecíamos era o inferno, a perdição eterna. E você diz que agora que você se tornou cristão, ficou tudo ruim. Isso é murmurar contra Deus. Não é reconhecer o sacrifício da cruz. E quantas pessoas estão fazendo isso porque a incredulidade leva o homem a murmurar. Outra coisa que acontece, a incredulidade conduz à apostasia. Números capítulo 14, versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Você sabia que nada entristece mais o coração de Deus do que ver seu povo arrependido de ter se arrependido? Nada. O povo dizendo: vamos voltar. O problema é que Moisés nunca ia voltar. Arão da mesma maneira. E eles começaram a procurar no meio do povo um líder para voltar para o mundo. E diziam: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Reparem que a relação dessas pessoas com Deus já não existia mais. Deus estava triste aquele dia. Ver o seu povo desejoso de voltar para o Egito, da escravidão, da certeza de morte eterna. Porque muitas vezes as pessoas, quando perdem a fé, a primeira coisa que fazem é voltar. Sentem falta. Esse quadro que nós estamos relatando não aconteceu em uma turba qualquer, em uma população qualquer. Aconteceu no meio do povo de Deus. Uma nação eleita e escolhida por Deus, querendo voltar.
Estavam na igreja, mas a sua fé não estava firmada em Deus. Diminuíram Deus, só enxergavam os gigantes. Se esqueceram de todos os benefícios de onde Deus os tirou, ingratos. A rebelião foi tão grande que eles buscavam desesperadamente alguém para levá-los de volta ao Egito. Como é que está a sua fé? Está sendo provado? Está passando lutas? Quer desistir? As promessas de Deus nas nossas vidas estão todas vigentes. Todos nós um dia temos a nossa fé provada. E muitas vezes o medo, a incerteza, a insegurança quer remover a nossa fé. Pastor, o que eu devo fazer nessa hora então? Números capítulo 14, versículo 5 a 7 diz assim: Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual vamos passar é boa. Ei, é boa a promessa de Deus nas nossas vidas. Mas para eles entenderem isso, foi necessário eles quebrantarem o seu coração. Toda uma nação desesperada. 10 espias dizendo um relatório catastrófico. E eles diziam: não, a terra é boa. A promessa de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Deus vai nos dar vitória. Eu tenho certeza. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sei que Deus vai me dar vitória. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, Deus vai nos dar vitória. Não se deixe levar pelas críticas. Confia no Senhor. Não discuta, não brigue. Não entre em questionamentos, não argumente. Confia no Senhor. O que Deus prometeu para nós, Ele já cumpriu. Ele não vai cumprir, Ele já cumpriu. Está consumado. A minha vitória está consumada na cruz do Calvário. As promessas de Deus estão consumadas na cruz do Calvário. O meu ministério está consumado na cruz do Calvário. O seu casamento, a sua vida, os seus negócios, tudo está nas mãos do Senhor e consumado na cruz do Calvário. E o povo se humilhou para reafirmar o seu relacionamento com Deus. E eles disseram: olha, Número capítulo 4, 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Quando a nossa fé começa a desvanecer, busca o Senhor. Não busque conselhos de amigos tabernários. Não busque conselhos de pessoas que não estão com um bom relacionamento com Deus. Busque o próprio Deus. Josué e Caleb dizem: olha, nós vamos herdar essa terra. A fé estava se acabando. Ninguém mais acreditava. Mas eles diziam: nós vamos herdar. Se o Senhor se agradar de nós. Jesus nos ama. Ele quer ver um coração quebrantado e arrependido. Ele quer ver um homem transformado. Deus não precisa da nossa eloquência, da nossa capacidade intelectual. Ele precisa de um coração transformado, onde o Espírito Santo habita e ninguém entra. Ele é o dono do nosso coração. E a única forma de agradar a Deus e de fazer Deus se agradar de nós é não nos tornarmos incrédulos. Talvez essa noite eu esteja falando com você que está passando por uma luta, uma dificuldade, e a sua fé começa a fazer como uma senoide, ora está bem, ora está ruim. Espera no Senhor. Tem uma promessa de uma terra que emana leite e mel.
Esse cenário que preguei essa noite é a terra que mana leite e mel. É o lugar que Cristo quer nos levar. Você sabe que o Egito, de onde Deus nos tirou, é um símbolo do mundo e da sua escravidão. A nossa salvação foi alcançada antes de nós virmos esse mundo. Deus já tinha previsto esse dia, essa hora, essa mensagem para nós que estamos aqui na presença do Senhor. Quero dizer que Jesus pagou um alto preço para nos tirar da escravidão do pecado, do Egito, do mundo. Nos preparou um lugar para vivermos eternamente. Promessa que só alcançaremos pela fé. Escute bem. Só uma coisa pode nos impedir de entrar na terra que mana leite e mel. O diabo não pode. Os demônios também não podem. Principados e potestades jamais. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós já estamos posicionados com Cristo. Ninguém nos tira dessa posição. Quando saímos do Egito, que andamos em direção à cruz, a primeira promessa de Jesus se cumpriu. Ele disse para Adão: olha, se você pecar, você morre. Naquele dia, Adão morreu espiritualmente e levou quase 1000 anos para morrer fisicamente. Quando eu aceitei Jesus, o meu espírito estava morto, sem nenhuma relação com Deus. E naquele dia, ele foi regenerado. Ele nasceu de novo para Deus. Jesus foi tão bom nas suas promessas, que a segunda coisa que Jesus Cristo fez foi justificar todas as minhas falhas. Oh, Jesus, Ele me prometeu que da semente da mulher viria um que ia esmagar a cabeça da serpente. E Jesus Cristo veio. Aquela cruz não era para Jesus, mas Ele tomou o meu lugar. Agora a nossa alma está passando por um processo de santificação. É por isso que horas titubeamos na fé, ora pecamos, ora temos os nossos momentos de fragilidade, mas o Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo produz a santificação nas nossas vidas. Nós continuamos pecadores por condição, mas nós não temos mais prazer em pecar. Jesus transformou as nossas vidas, promessa cumprida. Jesus fez de nós novas criaturas. Oh, glória a Jesus! E esse corpo combalido pelo pecado, destruído pelo pecado, um dia vai ser glorificado no dia do Senhor. Essas promessas são para mim e para você, para a igreja do Senhor. Basta não deixar de ter fé. A única coisa que vai nos impedir é se nós faltarmos a fé. Você sabia que quando Deus nos salva, nós estamos salvos? A salvação não se perde. Perde-se a fé no sacrifício da cruz. Por isso eu quero que você essa noite volte para a sua casa revitalizado, crendo que a cruz de Cristo é o imã que me atrai. Nada vai tirar a minha fé nas suas promessas. Não se preocupe com as promessas que Deus fez na sua vida, elas vão se cumprir. Espera no Senhor, Kelly. Confia nele. As promessas do Senhor na sua vida estão todas vigentes.
Maurício, confia no Senhor. Ainda que venham lutas, dificuldades, tribulações, confia no Senhor. Fátima, Deus tem promessas tão lindas para você. Irmão Manuel, Ramon, minha querida irmã Mércia, confia no Senhor, não perca a sua fé. Esse jovem bonito aí que está do lado da irmã Fátima, confia no Senhor. Deus tem vitória na sua vida. John, meu amigo, passe o que passar, aconteça o que acontecer, confia no Senhor. O diabo quer nos afastar de Cristo, coloca dificuldades, empecilhos, e nós, de acordo com o que lemos aqui, vemos tantas dificuldades, mas a vitória está aqui também. Incrível é que a Bíblia mostra, revela fraquezas, pecados, todos registrados aqui, de pessoas mais simples aos mais nobres. Aqui está registrado o grande pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas aqui também está a fé daqueles homens que acreditaram nessa promessa. Hebreus capítulo 11 está repleto de personagens que acreditaram, que creram, que sabiam que Deus havia de prover. Olhem que coisa maravilhosa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não vê. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Eu poderia passar aqui a noite toda elencando os heróis da fé, mas eu quero dizer para você que o nosso grande herói é Jesus de Nazaré. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor, crendo que Jesus Cristo tem vitória para as nossas vidas esta noite. Eu quero orar por você, quero orar por o irmão Samuelito, que não se sentiu bem, teve que sair. E a irmã Kelly já está aqui para louvar o Senhor com um hino. Irmã Kelly, quando canta, os céus se abrem, a glória de Deus se manifesta. Maurício, quando toca esse piano, os anjos começam a voar. E nós só queremos adorar ao Senhor. Eu quero que você adore ao Senhor essa noite. Nossa querida irmã está também convidada para adorar ao Senhor, e todos quantos estão aqui essa noite. Irmão Ramon vai despedir-nos com oração, vai abençoar a sua igreja, e os irmãos vão louvar ao Senhor nesse momento. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, porque e nunca lhe deixarei. Ó
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel e me tira dessa cova e me leva para o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. A palavra de Deus diz no livro de Job: meu Redentor vive. E Ele está aqui nesta noite e eu puedo sentir. Nós agora nos preparamos para ir a nossas casas, nossos hogares, a nossas famílias. Mas nós ficamos na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, que Ele prometeu que ia estar no meio de nós, ainda que nós temos problemas e dificuldades. Ele está no meio de nós. A oração que nós fazemos esta noite é para ter uma semana abençoada, pero nós somos abençoados desde sempre. Do vientre de minha mãe eu tenho todo abençoado. Abri os meus olhos. Agora nós despedimos-nos desse lugar, mas não da presença do Senhor, sabendo que Ele está conosco em todo tempo e em toda hora. A Ele oramos. Amém. Amém.